Estamos no 29º domingo do tempo comum. A igreja está no mês de outubro e nós seguimos desde janeiro nos chamados meses temáticos. Desde agosto, meses temáticos. Mês das vocações, mês da Bíblia, mês das missões. Semana passada o padre lembrava cada um de vocês sobre a missão divina. Deus Trindade, o Pai que envia o Filho para nos salvar. O Pai e o Filho enviam o Espírito para nos santificar. Hoje, o padre quer começar falando sobre a missão, esclarecendo um ponto importante da nossa fé, que muitas vezes nós católicos temos dificuldade de entender, e como temos dificuldade de entender, às vezes não sabemos rezar, às vezes não sabemos como preparar as coisas, como crer direito. Para nos ajudar, o padre vai citar alguns exemplos. Nosso Deus, Ele é Pai e Filho e a Santíssima Trindade. Ótimo. Aí nós dizemos: quem criou todas as coisas? Nosso Deus. Quem nos salvou no alto da cruz? O nosso Deus. Quem nos santifica? O nosso Deus. Tudo errado. E aí está o ponto. Tudo errado. Nós dizemos uma coisa que não é. Por quê? Porque quando nós falamos de Trindade, queridos, Pai, Filho, Espírito Santo, a distinção está em dois lugares. Nós só podemos separar Pai, Filho e Espírito Santo em duas coisas. Na nossa linguagem, nós falamos Pai, Filho e Espírito Santo. E no íntimo da Trindade, somente lá, no seio da Trindade, é que há uma separação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora, na história, na terra, fora do céu, fora do seio trinitário, todas as ações são sempre de todas as pessoas da Trindade. Sempre quem age na história são as três pessoas. Às vezes damos um enfoque em uma pessoa. Por exemplo, quando nós olhamos para a cruz, nós vemos quem está em destaque é Jesus. Mas aqui está presente a Trindade. Jesus nos salva no alto da cruz, em obediência ao Pai, na força do Espírito Santo, entregando o Espírito Santo. Sempre as ações são da Trindade. Quem criou todas as coisas? O Pai, pelo Filho, na força do Espírito. Até no texto de São João vai dizer: Deus criou tudo pela força da sua palavra. E aí nós vimos já, a palavra de Deus se fez carne, é Jesus. Então Deus cria todas as coisas por meio de Jesus, na força do Espírito. Sempre é a Trindade. Quem que nos santifica? O Espírito enviado pelo Pai e pelo Filho. Sempre a Trindade. Sempre a Trindade. Na história, quem age é sempre a Trindade.
E por que isso é importante? Por duas razões. Primeiro, para crermos direito. Porque tem gente que fala de Jesus, mas esquece do Pai, esquece do Espírito Santo. Tem gente que fala do Espírito Santo, e aí eu tenho até chamado a atenção dos nossos coordenadores da renovação carismática da diocese, porque às vezes eles falam tanto do Espírito Santo, mas se esquece que a ação do Espírito sempre é em comunhão com o Filho e com o Pai, como se eu pudesse separar o Espírito Santo das outras pessoas trinitárias. Não tem separação, é sempre a Trindade. Na história é sempre a Trindade. Quem nos salva é o Filho em obediência ao Pai, na força do Espírito. E por que isso também é importante fora da linguagem e do entendimento? Para que a gente reze direito. Porque às vezes nós rezamos, às vezes nós não sabemos rezar. Exemplo, a quem eu me dirijo? Eu falo com Jesus ou eu falo com o Espírito Santo? Na hora de eu fazer a minha oração lá em casa, eu me ajoelho e falo com quem? Eu vou pedir para Jesus, eu vou pedir para o Espírito, eu vou pedir para Deus Pai. E agora nós temos trabalhado um pouco a devoção de Deus Pai, a partir do Pai Eterno. Quem já viu falar do Pai Eterno? Tem até aquele santuário do Pai Eterno em Goiás. Ergue a mão, deixa eu ver. Olha, mas quer ver uma coisa interessante? Em que cidade fica o santuário do Pai Eterno? Trindade. Porque não dá para eu falar, e até ali geograficamente interessante, providencial, não dá para eu falar de uma pessoa da Trindade sem considerar toda a Trindade. Uma das coisas que nós falamos, a missão que nós temos, a missão do Espírito Santo, nós participamos desta missão do Espírito, que é enviado pelo Pai e pelo Filho, e nós fazemos a nossa caminhada de santidade, levando as pessoas. Lembram disso que o padre falou na missa? Sim ou não? Não lembra nada, eu estou achando. Lembra da porta lá? Nós vamos para o céu, fazendo a nossa caminhada, o Espírito Santo age para nos conduzir para a santidade. Lembra disso? Sim? Ótimo, importante. Este Espírito Santo, como nos conduz para a santidade? De que maneira? Resposta: habitando nos nossos corações. Nós nos tornamos templos do Espírito Santo. Quem já ouviu isso? Que nós somos templos do Espírito Santo? Ergue a mão. Ergue a mão. Ótimo. O Espírito Santo vem para o nosso coração sozinho? Não, é a Trindade que vem. Nós dizemos o Espírito Santo porque estamos no tempo do Espírito. Depois de Pentecostes, nós não olhamos Jesus encarnado, então nós falamos do Espírito, mas nós sabemos que quem vem habitar em nós é a Trindade Santa. É a Trindade Santa. Sempre as ações na terra são realizadas pela Trindade Santa. A nossa missão é uma comunhão com o mistério trinitário de irmos para o céu. Nos tornamos templos do Espírito Santo, templos da Trindade Santa. Ótimo, guarda isso até aqui, que é a primeira parte sobre as missões e tudo mais que nós temos trabalhado no mês missionário. Uma das nossas missões, nos tornarmos templos da Trindade para realizarmos a verdadeira missão de irmos para o céu. Agora vamos falar do Evangelho de hoje. No Evangelho de hoje, nós temos uma viúva.
A viúva na época de Jesus era um nada. A mulher não tinha valor, gente. A mulher, ela era excluída. Se a mulher, que já não tinha valor, ficasse viúva, coitada dela. Não tinha seguro social que nós temos hoje. A mulher ia morrer de fome. Se ela tivesse um filho mais velho, o filho é que se tornava o senhor para sustentar a mãe. Mas se ela não tivesse nada, se ela não tivesse filho, ela estava fadada a morrer. Às vezes, a mulher perdeu um marido, mas o marido tinha algumas posses. O marido tinha terra, tinha gado. E o que acontece às vezes nessa situação? Ela ficou viúva e começavam a pegar a terra, o gado, fazer. E coitada da mulher. Nessas situações, ela buscava a justiça. Buscava o juiz para que ajudasse ela, para ela não morrer de fome. E esta viuvinha chega para o juiz e vai dizer: juiz, faz justiça contra o meu inimigo. Qual que é o problema daquele juiz? Aquele juiz não é Deus, gente. E atenção aqui. Aquele juiz é um juiz iníquo. Tem muita gente que lê esse evangelho e associa esse juiz com Deus. Está errado. Aquele juiz é um juiz iníquo. Ele não liga para Deus e não liga para os homens. Esta é a fala logo no início. Este juiz que ele vai dizer que não liga para Deus e não liga para os homens. Era um juiz mau. Aquela viúva não desiste. Aquela viúva insiste, persiste, oportuna e inoportunamente ela fica no pé do juiz. Ela pede, faz justiça, faz justiça, faz justiça. Aquele juiz, depois de tanta insistência, fala assim: tá bom, já que essa mulher está me enchendo os patová, eu vou fazer justiça antes que ela me agrida. E faz justiça. Diante disso, Jesus fala: se o juiz iníquo faz justiça diante da insistência da mulher, e Deus, que é bondoso, que é amoroso, que ama os filhos, que cuida dos filhos, você acha que Deus não fará justiça? Se um injusto, pela insistência, faz, Deus fará muito mais. Talvez você se pergunte: tá bom, padre, o senhor está falando que Deus é justo, que Deus faz justiça, mas quando eu olho ao meu redor, no nosso mundo, quantas coisas e aí? Cadê o Deus de justiça? Onde está esse Deus de justiça? Por que Deus não manda um raio na cabeça e acaba com os injustos? Você já não teve vontade de falar isso para Deus? Ah, Deus, manda um raio lá que eu não aguento. Aquela pessoa é má, aquela pessoa é ruim, manda um raio na cabeça dela. Quer dizer, as situações injustas que nós enfrentamos e falamos: mas meu Deus, isso é injusto. O texto bíblico vai nos ensinar: reze, insista, persista, segunda leitura, oportuna e inoportunamente, reze, insista pela justiça de Deus, insista para crescer na santidade. Um dos sinônimos de justiça é santidade. Insista diante de Deus. E na primeira leitura é interessante, porque na primeira leitura nós temos Moisés rezando, Moisés orando com os braços no alto.
Quando ele mantinha os braços no alto, eles ganhavam a guerra. Quando ele parava de rezar, eles perdiam a guerra. Teve uma hora que Moisés já não tinha mais forças para manter o braço em pé, então colocam Moisés sentado e 2 pessoas vão ao lado de Moisés e continuam segurando os seus braços para que Moisés continue a oração. Aqui mostra que sozinhos a gente cansa, tá? Sozinhos a gente não consegue rezar o tanto que a gente tem que rezar. Se você acha que você consegue ser santo sozinho, consegue ser de Deus sozinho, não dá, gente. Sozinho a gente não aguenta, porque olhando para o mundo, olhando as situações injustas, olhando os problemas, a gente desanima, a gente cansa. E na hora que a gente cansa, é preciso da comunidade, de pessoas, de amigos do céu, que levantam os nossos braços, para mantermos os braços em pé. Aquela viuvinha persistia. Moisés persistia com os braços no céu. E você? Como que está a tua vida de perseverança diante de Deus? A tua vida de persistência na fé, persistência na caminhada, persistência na oração, persistência na santidade, porque às vezes nós pensamos que santidade é só para os outros, ou nós caímos no erro jansenista, achando que santidade é para poucos escolhidos. Ai, a santidade é só para alguns, e não. A santidade é para todos. O Concílio Vaticano II veio chamar a atenção desse ponto. Santidade é para todos. Todos. Não é para alguns. Você deve ser santo. Como fazer isso? Como então ser santo? Se humilhando e pedindo a Deus. Deus, me dê a graça da santidade. Deus, eu te peço, faça justiça contra o mal, eu quero ser santo. Insistir na oração. Aí está o caminho de santidade. Talvez alguns de nós pensemos que a santidade é algo que eu consiga sozinho, ou que eu consiga com as minhas forças. Com as minhas forças eu não consigo nada. Olha para você. Se você consegue amar os inimigos, se você consegue perdoar os inimigos, se você consegue ser justo em determinadas situações, ouvindo, sendo misericordioso, sendo atencioso. Quantas vezes você não quer que a tua vontade seja feita e não a vontade de Deus? Que a tua vontade seja feita e não o bem da comunidade? Nós brasileiros temos uma dificuldade muito grande de olharmos para o bem comum. Nós somos muito individualista, a nossa sociedade é muito individualista e a gente tem dificuldade de olhar para o bem comum, e isso é uma desgraça para o Brasil, porque a gente não olha o bem de todos, olha o meu bem, eu tenho que estar bem, e eu me esqueço que para eu estar bem e ganhar a guerra, eu preciso de pessoas apoiando o meu braço. Está na hora de nós mudarmos a nossa cabeça, a nossa atitude. Ai, Padre Anderson, mas a gente não consegue mudar o Brasil inteiro. Meu querido, se eu conseguir mudar a mim mesmo, e você conseguir mudar o teu coração, só aqui, nós já temos uma multidão de gente se transformando, mudando e sendo santa. E aí? Não queira o Brasil melhor, queira você melhor. Queira você mais santo. Um exemplo que nos ajuda a ver que a santidade é para nós, que essa insistência em Deus é para nós. Um exemplo que o padre vai citar hoje é Santa Elizabeth da Trindade.
Porque nós estamos falando de Trindade, vamos citar Santa Elizabeth da Trindade. Quem já ouviu falar dessa santinha? Ergue a mão, deixa eu ver. Santa Elizabeth da Trindade. Pouquíssima gente, você vai ler depois. Santa Elizabeth da Trindade é uma carmelita, contemporânea a Santa Teresinha do Menino Jesus. Também é francesa, Santa Elizabeth. Moraram em cidades diferentes, mas Santa Teresinha e Santa Elizabeth eram do Carmelo. E talvez você fale assim, mas padre, claro, é carmelita, ficou fechada no convento, trancada. E hoje interessante, eu na hora que estava vindo para a missa ali, cheguei em casa, fui olhar o celular, e aí eu vi uma reportagem dizendo assim: freira carmelita sai do convento para casar. Bom, essa parte não me interessa muito. Mas uma coisa interessante que dizia assim: ela não conhecia nem o WhatsApp, que o WhatsApp existia. Isso daqui é interessante. A realidade do convento carmelita é de tanta intimidade com Deus, que tantas coisas do mundo eles nem conhecem. Bom, isso daí só para um parênteses aqui sobre o Carmelo, que é super interessante. Santa Elizabeth da Trindade não fica santa depois que entra no Carmelo. Talvez se você perguntar, mas santidade é só para quem está lá, as freiras. Santidade é só para o padre que reza o dia todo. Santidade não é para mim, não. Eu trabalho, eu tenho escola, Santa Elizabeth da Trindade foi freira carmelita do convento, trancada, clausura, mas ela ficou santa antes. E aqui está o detalhe de Elizabeth da Trindade. Quem ela era? Primeiro, era uma menina muito geniosa. Os geniosos, eles são firmes no pensamento. Se você não convence do contrário, eles estão ali. Conhece gente assim? É geniosa. Geniosa. Talvez você seja genioso, mas geniosidade pode ser santo. Pode ser santo. Ela era. Depois ela era pianista. Tocava piano e nananana. E como pianista, ia para show, fazia os shows de piano. E aí a mãe de Santa Elizabeth não deixou ela entrar cedo no convento. Ela era uma cristã, mãe de Santa Elizabeth, mas quando ela ficou mais... não deixava Elizabeth ir para o convento, e ela tinha uma coisa. Ela empurrava Elizabeth para ir dançar com os meninos. Vai dançar. Pegava Elizabeth, vai dançar. Talvez, pensando aí num futuro marido para Elizabeth, né? E colocava Elizabeth para dançar com os meninos. E Santa Elizabeth ia dançar, porque dançava bem, cantava bem, tocava piano e dançava. Olhavam para Elizabeth dançando, olhavam para Elizabeth tocando, olhavam para ela falando, olhavam para o jeito dela. Em tudo viam Deus, até dançando viam Deus em Elizabeth. Ela dança, mas tem algo estranho. A gente sente Deus quando ela dança. E esses eram os testemunhos de Elizabeth, a respeito de Elizabeth. Santa Elizabeth fala com o padre, faz primeira comunhão com 11 anos de idade, já um pouquinho mais velha, e fala com o padre, diretor espiritual dela, fala assim: padre, Santa Elizabeth não tinha teologia, não sabia as coisas da fé, mas Santa Elizabeth fala assim: padre, sabe uma coisa que acontece comigo? Eu comungo e depois eu saio da igreja e eu sinto que eu sou um lugar onde Deus fica morando. Eu sinto que Deus mora dentro de mim, padre. O que é isso?
Por que que eu sinto isso, Padre? Onde eu vou, eu sinto que Deus está ali morando comigo, habitando no meu coração, e eu vou fazer as coisas, tudo que eu faço sentindo este Deus morando comigo. Então quando eu toco, eu estou pensando nele, quando eu danço, eu estou pensando nele. E tem uma foto de Santa Elizabeth tocando piano linda. Ela manda esta foto para a amiga e ela diz assim, ela está com o cabelo bonito, penteado, ela falava assim: na hora que eu tirei esta foto, eu estava tirando pensando nele, e agora que esta foto chega em você, eu quero que Deus chegue em você. Olha como é forte isto, né? Então tudo na vida de Santa Elizabeth, ela fazia, trazendo no coração esta presença divina. E queridos, o que acontece com a gente em cada missa? Nos tornamos templos da Trindade. Lembra que o padre falou agora? Pô, falei, guarda aí, espera. Em cada missa nos tornamos templos de Deus. Mas para quê? Tem gente que acha que a santidade acontece só vindo na missa. Ah, eu vou na missa, é a missa que vai santo, sai da missa e joga Jesus fora. Sai da missa, se torna o templo do Espírito Santo na missa, sai daqui, joga Jesus, abandona Jesus, porque acha que a vida lá fora é uma vida sem Deus. Tem uma atitude lá fora como se Deus não habitasse no coração. E Deus, a gente só tira Ele do nosso coração quando nós pecamos. Aí nós pegamos Deus e jogamos fora da nossa vida. O pecado mortal joga Deus fora. Na missa nos tornamos templos da Trindade. E quantas vezes lá fora nós jogamos Deus? Então, queridos, a santidade é permanecer sendo templo da Trindade em todos os lugares. No trabalho, pensando em Deus. Na escola, pensando em Deus. Em cada coisa que fazemos, pensando em Deus. Isto é a santidade. Insistir, persistir, clamar em tudo, para que continuemos unidos com Deus. E no momento dele, na hora dele, ele fará a justiça, separando o joio do trigo, separando os bons dos maus. A nossa insistência para que Deus faça justiça não é para Ele realizar no nosso tempo. A insistência em rezar para Ele fazer justiça é para que estejamos em comunhão com Ele e entendamos que na hora certa Ele vai fazer do jeito certo. A nossa oração insistente não é para mudar Deus, mas é para mudar o nosso coração a respeito dos tempos e das demoras de Deus. Que aprendamos, através desta liturgia, aprendamos a sermos mais santos, templos da Trindade Santa. Você não está sozinho, você tem uma comunidade, nós temos um padre, nós temos a igreja, nós temos um bispo, um papa, para caminharmos para o céu. E em cada dia no sacrário, nós temos aquele que dá sentido à nossa existência, Jesus. Que bom que você está aqui. Saia, não mudando o mundo, saia hoje da missa, mudando a si mesmo. Amém.